Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os dois filhos de Davi que tentaram usurpar o trono de seu pai. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! Absalão foi o terceiro filho do rei Davi. Sua mãe era Maaca, a filha de Talmai, rei de Gessur. A história de Absalão está registrada no livro de 2 Samuel. A Bíblia diz que Absalão era um homem muito bonito. Ele era admirado por sua beleza, sem defeito. Ele teve 3 filhos e uma filha, que herdou sua beleza. O nome Absalão significa meu pai é de paz. Absalão ficou conhecido na narrativa bíblica de uma forma muito negativa. 2 eventos marcaram sua vida: o assassinato de seu meio-irmão, Amnon, por vingança, e a conspiração e rebelião contra seu próprio pai, o rei Davi. Absalão era irmão de Tamar, uma mulher de admirável beleza. A beleza de Tamar chamou a atenção de Amnon, seu meio-irmão, por parte de pai. Amnon ficou obcecado por Tamar, que naquele tempo era uma moça virgem. Então, aconselhado por Jonadab, Amnon colocou em prática um plano para possuir Tamar. Amnon fez conforme o conselho de Jonadab e violentou Tamar. Depois disso, ele a expulsou de sua casa, tornando seu comportamento ainda mais detestável. Após o ocorrido, Tamar se encontrou com Absalão e ficou abrigada em sua casa. Na época do acontecimento, Davi ficou muito irado pelo que Amnon, seu filho primogênito, havia feito. Já Absalão, seu irmão, manteve-se em sua casa e planejou vingar este ato. Esperou 2 anos e então convidou todos os filhos de Davi para a festa da Tosquia das Ovelhas, em Baal-Azor, perto de Efraim. Enquanto os convidados comiam e bebiam, os servos de Absalão, já previamente combinados, assassinaram Amnon. O restante fugiram para Jerusalém e contaram a Davi o que tinha sucedido, o que lhe ocasionou uma grande tristeza. Toda essa história deixou Davi muito abalado. Absalão acabou fugindo para Gesur, a terra de seu avô materno. Ele ficou por ali durante 3 anos, mas com o tempo Davi começou a sentir saudades de Absalão. Por intermédio de Joabe, tão logo Davi permitiu que Absalão voltasse a Jerusalém. Mas durante 2 anos Davi não recebeu Absalão. Depois desse tempo, Absalão ordenou que seus servos pusessem fogo numa propriedade de Joabe, para forçar-lhe a pedir que Davi o recebesse. Seu plano deu certo, e ele foi recebido pelo rei. Após ter reconquistado o favor de Davi, Absalão conspirou contra ele. Absalão se ocupou de ganhar a confiança dos israelitas, pouco a pouco. Com isso, o número de seus apoiadores aumentou grandemente. Nesse tempo, Absalão alegou que precisava ir até Hebrom para cumprir um voto ao Senhor. Tudo isso fazia parte do seu plano, e a conspiração contra o trono de Davi ganhou força. Como resultado, Absalão enviou mensageiros às tribos de Israel para anunciar que ele já reinava em Hebrom. Inclusive, Absalão passou a contar com os conselhos de Aitofel, que era conselheiro de Davi. Diante da revolta de Absalão, Davi precisou fugir de Jerusalém. Os sacerdotes Zadok e os levitas tentaram levar a Arca da Aliança na fuga, mas Davi ordenou que a arca fosse levada de volta à cidade. Nesse momento, Davi mostrou grande confiança em Deus. Ele considerou que, se fosse da vontade do Senhor, um dia a benevolência de Deus lhe permitiria contemplar a arca em seu devido lugar. Durante a revolta de Absalão, mais uma parte da profecia de Natã se cumpriu. Aconselhado por Aitofel, Absalão possuiu as concubinas de Davi, numa tenda no terraço perante os olhos de todo Israel. O texto bíblico diz: estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Esse ato abominável perante Deus também deixou clara a reivindicação de Absalão pelo trono de Israel. Com o auxílio de Uzai, que ficou em Jerusalém a pedido de Davi e dos comandantes Joabe, Abzai e Itai, o exército de Davi conseguiu derrotar o exército de Absalão.
Davi pessoalmente não foi à batalha, mas deu ordem para que seus capitães tratassem com brandura o jovem dissidente Absalão. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai e a Itai, dizendo: brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu, quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Todavia, quando Absalão foi perseguido pelos homens de Davi, seus longos cabelos se enroscaram nos ramos de carvalho, e ele ficou preso pela cabeça. Então o homem que viu o que aconteceu com Absalão tratou de avisar Joabe sobre o que tinha visto. Então Joabe contrariou a ordem de Davi, e com 3 dardos transpassou o coração de Absalão. Depois os homens que levavam as armas de Joabe feriram também Absalão, e o mataram. O corpo de Absalão foi enterrado numa grande cova, no bosque. A Bíblia diz que Davi lamentou profundamente a morte de Absalão. Adonias foi um dos filhos de Davi. Ele nasceu em Hebrom e sua mãe era Agite, uma das esposas de Davi. De acordo com a Bíblia, Adonias tinha 3 irmãos mais velhos, Amnon, Absalão e Quileabe. Após a morte deles, Adonias seria o herdeiro ao trono em Jerusalém, capital do antigo Israel. A história de Adonias na Bíblia ficou conhecida principalmente pela forma como ele tentou suceder a Davi no trono israelita. A Bíblia diz que quando o rei Davi já estava muito idoso, Adonias se empenhou em ocupar o trono de Israel, no lugar de seu pai. Àquela altura, Adonias era o filho mais velho de Davi. O texto bíblico registra que ele era formoso de aparência e que o rei Davi nunca o disciplinava. Conforme está escrito, então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Adonias reuniu cavaleiros, carruagens e 50 homens para irem adiante dele, e ainda contou com o apoio de Joabe, que era o comandante do exército israelita, e também com o apoio de Abiatar, um sumo sacerdote. O texto bíblico diz: e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Porém, nem todos em Israel aceitaram as pretensões de Adonias. Na verdade, outras pessoas importantes e influentes na corte israelita, como generais, sacerdotes e os valentes de Davi, rejeitaram Adonias. No entanto, Adonias conspirou para subir ao trono e tentou reunir aliados em Rogel, dando um grande banquete aos príncipes e poderosos do reino. Inclusive, ele cuidou de deixar de fora de sua celebração qualquer opositor de seu plano, e por isso o profeta Natã, o sacerdote Zadok, Benaia e Salomão não foram convidados. Ao saberem desses acontecimentos, o profeta Natã e Batseba, mãe de Salomão, pressionaram a Davi para que ele oficializasse Salomão como novo rei. Dessa forma, Davi deu ordem para que Natã, Zadok e Benaia e seus servos colocassem Salomão sobre sua mula real e o levassem a Giom, onde ele deveria ser ungido por Zadok e Natã como rei sobre Israel. Os aliados do rei Davi fizeram conforme suas ordens, e Salomão foi ungido rei, e todo o povo reconheceu sua coroação, com uma grande aclamação. Soube da coroação de seu meio-irmão Salomão enquanto ainda estava reunido com seus apoiadores. Diante da notícia, os convidados de Adonias rapidamente foram embora. Adonias, por sua vez, teve medo de ser morto por Salomão e correu para se refugiar junto ao altar no tabernáculo, na esperança de ser poupado. Ao ser informado da atitude de Adonias, Salomão garantiu que se ele fosse leal em seu reino, nada lhe aconteceria, e Adonias foi para sua casa. Pouco tempo depois, a Bíblia diz que Adonias desejou se casar com Abisag. O problema é que Abisag era a jovem sunamita que havia cuidado de Davi durante seus últimos dias. Embora o texto bíblico registre que Davi não chegou a conhecer Abisag como mulher, o fato é que é bem possível que diante do reino de Israel, a jovem era vista como uma esposa ou concubina de Davi. Isso era complicado, porque naquele tempo, quando o homem se casava com uma mulher que havia feito parte do harém real, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Esse parece ter sido o entendimento do rei Salomão, quando soube da pretensão de Adonias. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida.
Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de modo que morreu. Para Salomão, autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Então o rei Salomão resolveu acabar com qualquer possibilidade de conspiração ao ordenar que Benaia matasse Adonias e Joabe e que o sacerdote Abiatar fosse expulso para Anatote.